Texas Pacific Land Corporation. Enquanto outras empresas oferecem serviços e produtos, a Texas Pacific Land Corporation se destaca e faz muito dinheiro com algo muito mais simples, mas igualmente valioso: terras. Muitas terras. A história da empresa começa em 1871 com a criação da empresa Texas and Pacific Railway Company. Com o final da Guerra Civil, a empresa seria a responsável por construir e gerenciar uma ferrovia que ligaria o Texas ao Oceano Pacífico na Califórnia, cruzando o Arizona e o Novo México. Para conseguir realizar esse feito, os governos estaduais da época por onde a ferrovia iria passar se comprometeram a conceder terras para cada milha de trilho construído. Já a empresa recém-formada, com o intuito de financiar o projeto, vendeu na época cerca de 9 milhões de dólares em títulos. Acontece que essa linha ferroviária nunca foi finalizada. Pelo contrário, a Texas and Pacific Railway veio a falir em 1888 com apenas 972 milhas, ou 1.564 quilômetros de trilhos construídos. Apesar do fracasso na empreitada, os trilhos construídos garantiram aproximadamente 3,5 milhões de acres, ou mais de 14 mil quilômetros quadrados de terras no Texas para a empresa. Foi então, como forma de compensar os credores da empresa falida, que foi criado um fundo para administrar todas essas terras. Era o surgimento do que viria a ser o Texas Pacific Land Trust. Originalmente, a intenção do fundo era apenas vender as terras de forma que pudesse recompensar financeiramente os participantes. Porém, esse objetivo foi alterado em 1920 com a descoberta de petróleo na região. Essa descoberta levaria ao entendimento que a Bacia do Permiano, local onde parte das áreas do fundo estavam, era uma região propícia para a produção de combustíveis fósseis. Por consequência, o fundo começou a arrendar parte de seus ativos para empresas de óleo e gás. Os terrenos não propícios para essas atividades e sem outra utilidade continuaram a ser vendidos. Acontece que, a partir dos anos 70, a produção da região começou a cair. Situação essa que perdurou por muitas décadas. Foi então em 2010 que a região e a empresa ganharam novo fôlego. Com o advento de novas formas de extração, em especial o fraturamento hidráulico, a produção da região aumentou drasticamente. Esse processo consiste na injeção a alta pressão de uma mistura de água, propante e diversos produtos químicos com o objetivo de ampliar de forma controlada as fraturas e fissuras existentes no substrato rochoso que armazenam petróleo e gás natural. Além de otimizar a produção das formações geológicas mais comuns para o acúmulo de hidrocarbonetos, na época, esse novo método também possibilitou a produção em rochas que até então eram ignoradas para esse fim, como, por exemplo, o shale. Observação: a palavra inglesa shale é comumente traduzida incorretamente como xisto. A correta tradução para shale é folhelho. Xisto é uma rocha metamórfica. Em função de sua baixa porosidade, raramente esse tipo de rocha serve como um local propício para acúmulo de hidrocarbonetos. Já o folhelho é uma rocha sedimentar que passa pelo processo de adensamento e compactação de sedimentos de granulometria fina. Em função da sua alta porosidade, além de outras características, esse tipo de rocha, apesar de não convencional, em certas circunstâncias pode acumular hidrocarbonetos. Portanto, shale gas e shale oil, na verdade, é gás ou óleo de folhelho. A perfuração horizontal foi outra novidade que ajudou bastante na otimização da produção. Essas novidades não apenas favoreceram o interesse de grandes empresas nas terras da Texas Pacific Land Trust e melhorou as receitas provenientes dos royalties da produção de óleo e gás, mas também abriu novas fontes de renda para a empresa. Um grande exemplo disso é o Texas Pacific Water Resources. Para atender à grande demanda de água para o processo de fraturamento hidráulico que se espalhou por toda a região, a empresa desenvolveu uma grande infraestrutura na qual é possível extrair, armazenar e transportar água para as empresas da região. Inclusive, atualmente, esse segmento é responsável por cerca de 20% da receita da empresa.
Em 2021, a empresa passou por uma mudança alterando de vez sua estrutura de fundo e passando a ter uma estrutura de empresa. Atualmente, a empresa possui cerca de 873 mil acres, que equivalem a aproximadamente 3.532 quilômetros quadrados. A título de comparação, essa área corresponde a quase 60 ilhas de Manhattan, ou mais de 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E por mais que muita das terras da empresa já tenha sido vendida ao longo de sua história, o atual montante em posse da Texas Pacific Land Corporation a torna uma das maiores proprietárias de terras no estado do Texas. Além de royalties do óleo e gás produzido em suas terras e receita proveniente do fornecimento de água, hoje a empresa também ganha dinheiro com taxas fixas para uso de seus terrenos para passagem de oleodutos, linhas de energia e outros tipos de arrendamento. Outra fonte de renda relevante da empresa é o descarte em suas terras da água produzida dos poços de óleo. Essa receita é baseada na volumetria destes resíduos. Venda de terras, apesar de menos recorrentes e relevantes, também pode ser uma atividade que gere receita para a empresa. Apesar dessa interessante diversificação de fontes de renda, o grande destaque da empresa fica mesmo por parte de suas poucas despesas e baixa necessidade de investimentos. Em grande parte dessas atividades, a Texas Pacific Land Corporation não precisa fazer qualquer investimento ou até mesmo ter funcionários atuando na região. Tudo isso fica por conta das empresas que arrendam os terrenos. São elas que, além de correr os riscos inerentes ao segmento, vão ter que fazer os investimentos necessários para viabilizar ou otimizar suas produções. Como dona das terras, a Texas Pacific Land Corporation apenas recebe seus royalties e taxas devidas. E mesmo os serviços que são oferecidos diretamente pela Texas Pacific Land Corporation requerem investimento baixos e pontuais. Essa característica possibilita que a TPL possua um ótimo histórico financeiro marcado por grande crescimento na receita, ótimos lucros, boa geração de fluxo de caixa livre e um caixa bem robusto. E é justamente com esses ótimos resultados financeiros e uma expectativa positiva que as ações da empresa têm entregue ótimos retornos aos seus acionistas. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, as ações da empresa entregaram um retorno de mais de 2.300%. Já nos últimos 20 anos, esse retorno ultrapassa os 10.000%. Apesar de seus ótimos indicadores financeiros, a Texas Pacific Land Corporation apresenta seus riscos. Por mais que a empresa não atue diretamente com exploração e produção de óleo e gás, suas terras são extremamente requisitadas e arrendadas justamente pela viabilidade e lucratividade das operações desse setor nessa região. Sem contar que parte de sua receita depende do resultado e investimento das empresas desse segmento. Até mesmo as operações de fornecimento de água, como visto anteriormente, têm como principais clientes as grandes empresas de óleo e gás que atuam na região. Portanto, mesmo que a empresa tenha algumas operações não ligadas ao setor de óleo e gás, atualmente a empresa é bem dependente da situação desse segmento. Dessa forma, em uma situação hipotética na qual o preço do petróleo e gás caiam e se mantenham bem baixo por bastante tempo, um futuro também menos dependente de combustíveis fósseis ou quando a região começar a novamente apresentar queda na sua produção, as terras pertencentes à empresa podem deixar de ser tão atrativas e, consequentemente, gerar retornos menores. Porém, uma situação dessa não parece algo que vá acontecer em um futuro tão próximo. Pelo contrário. Apesar de algumas medidas para mudar isso, o mundo continua tendo o petróleo e gás natural como uma das suas principais fontes de energia, e sua demanda aumenta cada vez mais. Sem contar que os derivados de petróleo continuam como uma matéria-prima amplamente utilizada nos mais diversos segmentos. A Texas Pacific Land Corporation é um exemplo fascinante de como uma empresa pode se destacar e prosperar no mercado financeiro com uma abordagem singular. A empresa transformou um ativo básico,
a terra em uma fonte diversificada e robusta de receita, beneficiando-se da exploração de óleo e gás, fornecimento de água e arrendamentos diversos. Apesar dos riscos inerentes ao setor de energia, o modelo de negócios da empresa de poucos investimentos e baixas despesas, porém altas receitas provenientes de royalties e taxas, permite que a empresa mantenha uma sólida saúde financeira e continue a entregar retornos excepcionais aos seus acionistas. Assim, a Texas Pacific Land Corporation não apenas exemplifica a diversidade de opções disponíveis nas bolsas de valores internacionais, como também destaca o potencial de investir em empresas únicas.